Os homens ainda são maioria, 50,9%, entre as pessoas responsáveis pelas unidades domésticas no Brasil, com um total de 37 milhões, mas a quantidade de mulheres está bem próxima, 49,1%, com um total de 36 milhões, uma mudança importante em relação a 2010, quando o percentual de homens responsáveis, 61,3%, era significativamente maior que o de mulheres, 38,7%. Ainda segundo a pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, o percentual de mulheres nesta condição supera os 50% em 10 estados. Segundo o censo 2022, havia cerca de 72 milhões de domésticas no Brasil, 15 milhões a mais do que em 2010. Toda divulgação do censo é uma conquista da sociedade. Esses momentos têm que ser celebrados, sem dúvida, especialmente num contexto em que eu permito fazer uma referência que é bastante usual quando você fala de censos demográficos, que são comparados a operações de guerra. Operações com logística complexa, o envolvimento de centenas de milhares de pessoas para cobrir um território enorme, de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, como território brasileiro, e isso o Censo Demográfico 2022 realizou. As maiores concentrações de pessoas idosas, 60 anos ou mais, responsáveis pelas unidades domésticas, estavam nas unidades unipessoais, 28,7%, e nas estendidas, 21,7%. Pela primeira vez, o censo registrou maior proporção de pardos, 43,8%, responsáveis pelos domicílios em comparação às pessoas de cor ou raça branca. Entre agosto de 2021 a julho de 2022, 12 meses antes da data referência, foram informados no Censo Demográfico 2022 um total de 1.326.138 óbitos no país. A primeira coisa é deixar claro que medidas de mortalidade são importantes para se monitorar o nível de vida socioeconômico e de saúde das populações. E elas orientam políticas de enfrentamento à mortalidade, por exemplo, mortalidade infantil, mortalidade entre os idosos, mortalidade por causas indefinidas, mortalidade por causas externas ou violentas. Então, há uma série de indicadores de mortalidade que precisam ser calculados. Em 2022, cerca de 202 milhões de pessoas viviam nos 72 milhões de domicílios particulares do país, resultando numa média de 2,8 moradores por unidade doméstica. Em 2000, a média era de 3,7 pessoas e em 2010 era de 3,3. Cerca de 72,3% das unidades domésticas têm até 3 moradores e 28,7% têm 2 moradores. A pesquisa mostrou que também em 2022, mais da metade, 57,5% das unidades domésticas, era formada por responsável e cônjuge ou companheiro de sexo diferente. O resultado representa um recuo na comparação com o censo 2010. Naquela época, era de 65,3% lares homoafetivos, que passam de 60 mil para 391 mil em 12 anos, mostra o censo. Os maiores percentuais estão no Distrito Federal, 0,76%, Rio de Janeiro, 0,73% e São Paulo, 0,67%, segundo o IBGE. O percentual passa de 0,10% para 0,54%, sendo que os maiores percentuais estão no Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Os menores, Maranhão, Piauí e Tocantins, né? Que, por sinal, também são estados vizinhos aqui, né? Tem se a gente olha aqui, né? Bahia, Tocantins, Maranhão e Piauí, né? Que são estados que compartilham, têm limites próximos, né?